Como que a maioria dos estudantes faz para resolver uma questão de humanos, uma questão do Enem, por exemplo, que é uma questão muito trabalhosa, que tem muito texto. Como é que a maioria dos estudantes resolve esse tipo de questão? O interessante, Rafa, é que a maioria das pessoas, quando vê uma questão do Enem, as questões do Enem elas são muito grandes. Então a pessoa já começa se perdendo. Ela já começa querendo ler, por exemplo. A questão que a gente vai mostrar aqui, logo em seguida, a gente vai primeiro explicar como uma pessoa resolveria da maneira errada e como a grande maioria das pessoas resolvem, e depois a gente vai falar o passo a passo para você resolver da maneira certa. Antes falando o passo a passo, depois na prática. Então, como que uma pessoa faz para quando ela vê a questão? A gente pode até colocar rapidamente aqui no vídeo, aqui na TV mesmo, só para a pessoa já ver e ver, pô, como que eu faria a questão? Tá. A gente colocando aqui, ela já vai ver. Eu vou falar como a maioria das pessoas resolveria. Ela ia pegar e ia ler os dois textos. E lendo os dois textos, ela vai perder um tempão. A primeira coisa, ela vai ler, tal, ela vai entender do que a questão está falando, e depois ela vai para o enunciado. Ela vai ver o que a questão está realmente pedindo. Ah, a questão está falando para assinalar a alternativa correta ou para complementar a frase. Ok. E depois ela vai para as alternativas. Ela começa a ler a alternativa A, B, C, e ela já esqueceu do texto. Quando ela chega na hora da alternativa, ela já esqueceu. E aí ela começa a se confundir, ela fica na dúvida entre duas, às vezes três, e aí ela coloca uma e às vezes acerta, às vezes não. E a grande maioria das vezes pode acabar que ela erre, por puramente não ter um método para conseguir resolver. Então, porque quando você chega lá no enunciado, você já leu tanta coisa na prova, uma prova tão extensa, que você não consegue absorver. É complicado mesmo, cara. É compreensível, né, a maioria das pessoas fazerem desse jeito. E o que acontece é que a pessoa, às vezes ela até acerta a questão, mas ela não tem a confiança de que ela acertou. E na hora da prova você precisa de confiança. Confiança, eu diria que metade do seu resultado é quando você está confiante. Você está confiante na hora da prova, você está bem. Sério, isso faz uma diferença muito grande. Então, como que seria a maneira certa? A maneira que eu faria para resolver essa questão? Foi a maneira que a gente desenvolveu. Se você não quiser resolver dessa maneira, não tem problema. Mas aplicando isso e aperfeiçoando essa técnica para mostrar para vocês, foi a técnica que a gente usou nos nossos vestibulares. Os vestibulares que a gente passou, por exemplo, na USP, na Unesp, na Unifesp, na UFRJ. Então, foi o que a gente usou. E, por exemplo, para algumas pessoas que a gente já ensinou, as pessoas começaram a aplicar nos simulados, começaram a ver diferenças gritantes. Então, teve um menino que eu ensinei na lista VIP, numa live, e na outra semana ele fez e falou, cara, acertei 19 de 20 no simulado de humanas. Principalmente para humanas, isso aqui que a gente está falando, tá? Principalmente para humanas. Para exatas tem outra, se vocês quiserem, em outro vídeo a gente explica, mas esse aqui principalmente para humanas. Então vamos lá, o que é a técnica CPAEC? Bom, Vini, a técnica CPAEC, você pega só as letrinhas de cada uma e C seria de comando, certo? Você, antes de tudo, você identifica o comando da questão, certo? Você vai lá no enunciado e fala, é para assinalar a correta, é para assinalar a falsa, é para completar. Você identifica o comando da questão. Exato, já fugindo de todo o padrão que a gente falou, de começar a questão lendo os textos. Você já vai direto para o enunciado e identifica qual é o comando da questão. Por quê, Rafa? Porque quando você identifica o comando da questão, isso te dá uma clareza muito grande. Porque você já sabe o que você vai ter que procurar, tanto no texto quanto nas alternativas. Isso vai te dar uma clareza muito grande. Você vai entender isso quando eu fizer na prática. Segundo passo. O segundo passo da CPAEC é as palavras-chave. Você tem que identificar as palavras-chave. Vini, meu Deus do céu, como assim? Você vai identificar as palavras-chave tanto do enunciado quanto das alternativas. Como assim? As alternativas, elas têm algumas palavrinhas que identificam ela e que diferenciam ela da por exemplo, a alternativa A da alternativa B. E também no enunciado tem aquela palavra-chave que é o que você vai ter que procurar no texto, ou que você vai ter que associar no texto com a alternativa. Você vai ter que procurar essas palavrinhas, você vai ter que encontrar elas, que vai te dar uma clareza muito grande na hora de resolver a questão. Ou seja, começando, você já deu o enunciado e você já leu as alternativas. Já vendo as palavras-chave e identificando o comando. Aí você vai para o terceiro passo, que é o que, Rafa? Bom, o terceiro passo é associar. Então você vai procurar associar aquelas palavras-chave
com o texto que você está lendo. Você vai procurar fazer sentido, interpretar melhor em relação às palavras-chave que você acabou de procurar no texto. Exato. E o interessante é que toda essa técnica que a gente está falando, ela usa de duas técnicas de leitura que a gente ensina, por exemplo, na nossa plataforma, que é nada mais do que a técnica de leitura scanning e a técnica de leitura skimming. Mas eu não vou explicar elas para não ficar muito complicado. A ideia é que você realmente aplique. Se você quer entender, a gente faz outro vídeo explicando melhor. Acredito que até tenha no nosso mini treinamento também, que é gratuito esse. Mas vamos lá. A partir do momento que você já associou as palavras-chave, tanto das alternativas quanto do enunciado com o texto, o que você vai fazer? Você vai executar a questão, que é o passo 4. Executar como, Rafa? Você vai matar a questão? Não. Não, você não vai matar a questão. Você vai assinalar a correta, você vai eliminar as erradas, você vai eliminando aquelas que não podem ser e vai chegar na correta. E quando você chegar na correta, você vai para o quinto passo, que é conferir, que é você falar, realmente o meu raciocínio está legal aqui, acho que vai dar certo. E aí você tem aquela segurança de que você acertou, você tem maior confiança. E aí você aplicou a técnica CPAEC.